Meu pai tinha uma enciclopédia, era a enciclopédia Jackson, 20 volumes lindos azuis com lombada dourada. E meu pai tinha uns 1000 livros na década de 40. Acho que ele tinha mais livros do que a Biblioteca Municipal. Tinha. E ele era assim, ele economizava dinheirinho, não tomava cerveja aos domingos. Num determinado dia, ele chegava, porque meu pai era ferroviário, chegava para o chefe do trem, ou o maquinista, porque todo mundo se conhecia, os ferroviários eram uma família. E aí falava, olha, chegando em São Paulo, eles levavam o trem, chegando em São Paulo, tem tal livraria, era em geral a Francisco Alves, lá perto da Praça da Sé, compra esse livro para mim. E a equipe que levava o trem, no dia seguinte voltava e trazia o livro do meu pai. E eu via meu pai lendo. E a cara do meu pai era uma coisa fantástica. Porque ele sorria, ele fechava a cara, ele tinha 1000 expressões diferentes. Eu falei assim, mas o que é isso que o senhor muda a cara? Eu ficava olhando. Ele disse assim, se é engraçado, se é dramático, se é triste, aí... Quando eu comecei a ler, ele começou a me dar livro. E aí, um dia eu olho o dicionário e tinha uma palavra muito estranha na lombada. E eu perguntei, pai, o que é grossidura? Ele falou, filho, abre esse livro, porque ele ensina o significado das palavras. E eu abri. E aprendi o que é grossidura. Vocês sabem? Abra o dicionário. É uma espécie de rato do norte da Europa. E aí, e aquilo eu achei engraçado, eu acho que era uma noite de chuva, eu não podia sair, porque a gente brincava na rua o tempo inteiro. E eu fui virando. E eu comecei a ficar fascinado com a descoberta de palavras diferentes e estranhas, que eu anotava num caderninho. Levava para a professora, para a Lourdes, e dizia assim, a senhora sabe o que é essa palavra? Eu falei, não. E essa outra? Não, eu sei mais palavras do que a senhora. E aí, no ano seguinte, ela começou a dar sinônimos. Toda semana tínhamos que levar, ela dava 10 palavras, 15 e tínhamos que levar o significado. E ela dizia assim, vocês vão, perguntem para os teus pais, para os teus amigos, entende? Vê quem tem dicionário. Ela ensinava a ver dicionário, que a gente sempre achou chato. Só que eu tinha meu pai e a enciclopédia. E claro que a melhor nota era minha. Não tinha dúvida, era sempre o melhor, né? O ótimo. Um dia chegou a minha turma, uns 3, 4. Dá para fazer, me ajudar, nos ajudar? Eu ajudei. E aí ajudei numa outra vez. Na terceira vez, a Lourdes percebeu que todos aqueles 5 trabalhos eram iguais. Aí ela falou, tem coisa aqui. Um deles percebeu e veio para mim e disse, erra 2 palavras no meu, para ela não desconfiar. Mas aí eu comecei a usar palavras diferentes. Só que um dia eu falei, o cara está andando ali com uma bandeira e está escrito bar. Olha lá. Um dia eu falei, gente, eu estou fazendo o trabalho de todo mundo, e você, que é filho do dono da sorveteria, vai me dar um sorvete para pagamento. Tudo bem. O filho do dono do bar me dava um chiclete ou bala. Cada um tinha que me dar uma coisa, bolinha de gude. E eu fiz um pequeno negocinho. E daí esse menino que vendia palavras. Que depois acabou, que a Lourdes descobriu, meu pai descobriu, ficou uma coisa assim, mas que também acharam muito engraçado. Passam os anos, muitos. Em 65, eu trabalhava na revista Cláudia. E o editor da revista estava fazendo um número especial sobre pais, filhos e professores. Aí disse, você escreveria um conto, incluindo um pai e um professor? Eu falei, bom, é um desafio. E fiquei pensando, e aí de repente esse menino que vendia palavras, que incluía o menino, o pai e o professor, virou um conto publicado na Cláudia.
e pronto. Foi o primeiro conto que eu publiquei na minha vida. 65, 95, 2007. A diretora editorial da Editora Objetiva marcou um almoço comigo, chegou e disse: eu gostaria que você fizesse um livro infantil. Eu falei: ah, mas um livro infantil sobre o quê? Ela fala: fui à casa da minha mãe, vi uma revista Cláudia, descobri um conto que eu adorei e eu quero que você reescreva esse conto e transforme em livro. E aí eu reescrevi O Menino que Vendia Palavras e transformei em livro. Foi um livro, foi premiado, ganhou Jabuti, ganhou mais outras coisas, mas o mais importante é que um grupo do Rio de Janeiro adaptou O Menino para teatro. E eu fiquei muito preocupado quando eu fui ver. E adorei, porque a minha história estava lá, modernizada. Tinha o livro, tinha o pai, tinha o professor e tinha o tablet, tinha o computador, tinha tudo, e tinha as brincadeiras, enfim, foi uma coisa... E foi interessante, porque num determinado momento, os atores começam a instigar as pessoas, as crianças. Quem tem uma palavra para me dizer? Não teve uma criança da plateia que não levantou a mão. Achei isso, aquele, eu ali do lado vendo. E aí o que que era? Era a recriação da criação. Aquela peça era também a minha neta. Meu filho era o livro, e a peça era a neta. E aí eles pensam agora em fazer teatro, em cinema. Então, ao caminho da coisa. Mal sabia o seu Antônio Maria Brandão, nem a Lourdes Prado. Eu quis trazer a Lourdes para São Paulo, ela já não conseguia. Que eles estavam. E o pai foi feito por porque eles estão andando aí, pelo Dum Moscovis, esse ator. No penúltimo dia, eu levei uma foto do meu pai para ele. Falei: ó, esse é o homem que você é no palco. Foi o melhor dia que ele interpretou a peça. E ele, todo mundo falou. Foi muito curioso, porque ele ficou emocionado. Então, para isso, por exemplo assim, são todas as emoções que literatura e vida transmite. Eu sou muito feliz por fazer livros e por fazer a carreira que eu faço, que eu adoro. Sempre adorei ser jornalista. Eu tenho um amigo do mundo financeiro, ele falou: mas você tem algum investimento? Tem alguma poupança, alguma coisa? Eu falei: tenho. É quanto? Eu falei: 36 livros escritos. Vocês não têm ideia da angústia de um escritor para dar nome às pessoas.